aqui na tela está aquilo que nós propomos como a sequência dos nossos eventos para essa pequena reunião de reflexão sobre a água subterrânea em Moçambique, necessidades, oportunidades e desafios. Íamos começar com algumas palavras da USAID e depois teríamos o nosso orador a fazer a apresentação do tema, apenas para dar o início às nossas discussões. Muito obrigado. USAID, claro, Maggie, por favor. Boa tarde a todos. Não sei se me conseguem ouvir. Sim, boa tarde, conseguimos ouvir. Ok. Boa tarde a todos. Bom, sou eu que vou falar. A Meg está aqui no encontro, mas combinamos que eu é que iria falar. Então, é só para agradecer em nome da equipa de Água e Saneamento da USAID e dar as boas-vindas a todos a este webinar técnico. Dizer que este webinar é a propósito do Dia Mundial da Água, que se celebra amanhã, como é do nosso conhecimento, todos aqui. E nesse contexto, a USAID também queria se juntar aos diferentes eventos e instituições junto do setor, vão celebrar a semana do Dia Mundial da Água, e vão realizar vários eventos a propósito da data. Então, achamos por bem também ter esta oportunidade e propor uma reflexão à volta daquilo que é o tema do Dia Mundial da Água este ano, que é sobre as águas subterrâneas. Nós sabemos os desafios que o país atravessa em termos de disponibilidade dos recursos e neste caso, no que diz respeito à água subterrânea. Por exemplo, vários estudos apontam que o país tem um desafio muito grande de informação disponível sobre as águas subterrâneas e também sobre a qualidade e quantidade de água disponível e usada, e que inclusive o uso deste recurso tende a aumentar sempre mais. Então, que reflexão é que nós podemos fazer à volta disso? É verdade que hoje não vamos resolver, não é? A ideia não é resolver os problemas, mas é só sentar um bocadinho, fazermos uma pausa como profissionais de água e saneamento e vermos o que é que podemos falar sobre a matéria, que ideias é que podemos trocar com vista a mitigar os desafios que temos. Então, é essa a ideia que a USAID tem ao propor este encontro com os colegas do setor. Então, gostaríamos de agradecer ao Dr. Juízo por ter acedido ao nosso pedido para fazer esta apresentação. Assim, foi em cima da hora, mas pronto, o doutor Juízo simpaticamente acedeu e está aqui conosco para fazer essa apresentação. Muitos de nós aqui no setor já está familiarizado com as boas discussões que o doutor Juízo normalmente apresenta, e é isso que vamos esperar aqui nesta reunião hoje. Gostaríamos também de agradecer todos os participantes, né, deste encontro. Nesta reunião estão colegas também, não só do setor, mas da equipa da USAID, não só os ligados ao abastecimento de água, mas estão outros também colegas da USAID que pronto, porque é uma data importante e diz respeito a um aspecto fundamental do nosso dia a dia. Então estamos aqui também que é para ouvir e discutir e trocar impressões entre colegas. Muito obrigada também à equipa do ASFIN, que também em cima da hora aceitou este desafio e organizou este. Obrigada a todos os participantes, em nome da equipa de Água e Saneamento da USAID, agradecer a participação de todos para este evento. A ideia é ter uma discussão técnica a propósito do Dia Mundial da Água, que, como todos nós sabemos, celebra-se amanhã. Então, com a volta de vários eventos que vão ser realizados durante esta semana a propósito da data, a USAID também gostaria de alguma forma contribuir para
de contribuir para o evento e propõe aqui este webinar que é só para trocar impressões à volta do tema deste ano, que é sobre águas subterrâneas. E como é do nosso conhecimento, e vários estudos também têm estado a apontar, Moçambique tem vários desafios no que diz respeito à gestão de águas subterrâneas, como por exemplo, o desafio da disponibilidade de informação, que tem a ver com a quantidade, por exemplo, de água subterrânea, os usos e a qualidade da água subterrânea neste momento. E tendo em conta que os usos da água subterrânea tendem a aumentar muito. Então, que reflexão, não só sobre este assunto, mas sobre os vários desafios que nós temos, que reflexão é que nós podemos fazer, só para parar um bocadinho e pensar e trocar impressão entre nós, profissionais da água, que reflexão é que podemos fazer e que contribuições é que podemos fazer mais. Não é para resolver o problema, mas é só para fazermos uma pausa e refletirmos à volta dos desafios que temos com a gestão das águas subterrâneas. Então, queria agradecer ao Dr. Juízo por ter acedido em cima da hora, fazer-nos a apresentação a propósito do Dia Mundial da Água. Nós estamos habituados às boas apresentações, às boas discussões que o Dr. Juízo normalmente nos oferece. Queria também agradecer à equipa do ASFIN, que prontamente também, em cima do joelho, acedeu para organizar esta reunião. E assim esperamos, nós também estamos aqui, a equipa da USAID, não só a equipa de água e saneamento, mas tem a equipa de outros setores também estão presentes na reunião, pelo interesse grande que temos sobre o tema. Então, que tenhamos uma boa conversa e pronto, que seja um dia de consciencialização, de reflexão, só a propósito do Dia Mundial da Água, a propósito do recurso e os desafios que temos no país. Muito obrigada a todos pela participação e pronto, que tenhamos uma boa reunião. Obrigada a todos. Como disse a Clara, o Dr. Juízo vai nos fazer uma pequena apresentação. O Dr. Juízo é uma pessoa conhecida, substancialmente conhecida por nós todos, mas gostaríamos de lembrar, para que todos tenhamos mais ou menos noção de quem é o nosso orador hoje. O Dr. Diniz Juízo tem uma vasta experiência na área do desenvolvimento de recursos hídricos, com qualificações-chave na área de hidrologia e recursos hídricos. Baseado na Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, desde 1993, o Dr. Juízo concluiu os seus estudos de licenciatura em Engenharia Civil, aplicando a modelação inversa do fluxo para quantificar a recarga de águas subterrâneas. Um minuto só para acompanharmos tudo. Estava a dizer recarga de águas subterrâneas e exploração sustentável dos aquíferos costeiros no norte de Maputo, Moçambique. Concluiu seus estudos de mestrado no Instituto de Infraestruturas Hidráulica e Engenharia Ambiental na Holanda, no IHE, Delft, onde desenvolveu a sua tese sobre avaliação de recursos hídricos e gestão do campo de furos para o abastecimento de água à cidade de Pemba, aqui em Moçambique. Este estudo focou-se no papel da biocromatação devido à atividade de bactérias de ferro na restrição da utilização das águas subterrâneas e utilizou um modelo numérico baseado no ModFlow. Dr. Juízo conclui em fevereiro de 2008 o seu doutoramento na Universidade de Lund, na Suécia, realizando estudos sobre as questões operacionais associadas à alocação da água nas bacias dos rios internacionais. Como é do nosso conhecimento, Moçambique tem muitos rios, tem muitas bacias internacionais que partilha com os países amontados. Como investigador e consultor, tem estado envolvido em inúmeros projetos que lidam com uma variedade de questões relacionadas com o desenvolvimento e gestão de recursos hídricos. O Dr. Juízo é atualmente professor associado de Hidrologia e Gestão de Recursos Hídricos, no Departamento de Engenharia Civil da Universidade Eduardo Mondlane. É autor e coautor de mais de 60 publicações científicas em revistas de revisão de pares e mais de 50 comunicações orais em workshops e conferências internacionais. É membro de diversas associações profissionais, nacionais e internacionais.
Senhoras e senhores, é com muita honra que apresento o cidadão global, Dr. Diniz Juízo, para nos fazer uma pequena apresentação intitulada Água Subterrânea em Moçambique, Necessidades, Oportunidades e Desafios. Nessa nossa pequena reflexão alusiva à Semana do Dia Mundial da Água, celebrado este ano de 2022, sob o lema Águas Subterrâneas, fazer com que o invisível seja visível. Senhoras e senhores, Dr. Diniz Juízo. Doutor, por favor. Boa tarde, os colegas todos, a Clara e ao Pedro Simone, pelas palavras amigáveis que disseram. Vou ver se consigo pôr a apresentação. Não sei se me conseguem ouvir. Sim, conseguimos ouvir e ver o ecrã da sua apresentação. Conseguem Perfeito. ver a apresentação também. Obrigado. Bom, este tema sobre águas subterrâneas, para mim, tem uma importância especial. Talvez muitos não saibam, mas como engenheiro civil, portanto, após a minha formação, o meu primeiro envolvimento com o trabalho de engenheiro foi na área de água subterrânea. E isso é mais ou menos no final da Guerra dos 16 anos, em que havia, de facto, um processo de retorno de deslocados, né, que estavam nos países vizinhos, e havia muitos desafios. Um deles era o abastecimento de água. Então, tive a oportunidade nessa época de andar um pouco pelo país a apoiar nesses programas de criação de condições de reassentamento, em que muitas organizações de ajuda se envolviam nessa época. E como foi dito, na verdade, tanto ao nível da licenciatura como de mestrado, o meu enfoque foi tanto especialização na área de águas subterrâneas. E, infelizmente, como foi dito pela Clara, a água subterrânea nos recursos hídricos é como o saneamento. Para quem lida com água e saneamento, é sempre uma coisa que dizemos que é importante, mas nunca demonstramos, né? Mas, por outro lado, é um recurso fundamental para um país como o nosso, um país rural, um país agora com uma mudança demográfica que iremos falar e que talvez viabiliza outras soluções, mas a água subterrânea durante muito tempo foi a nossa tábua de salvação para conseguirmos dar acesso à água potável a milhões de moçambicanos pelo país afora. E diria que, se nós olharmos com atenção, uma grande parte das nossas cidades dependem da água subterrânea. Maputo é um caso. A gente fala muito de pequenos rebumbos, né? Durante muitos anos agora entrou Curumana, mas se olharmos para o acesso à água na cidade e região do Grande Maputo e além, vamos ver que a água subterrânea joga um papel fundamental, mesmo para garantir a continuidade do serviço, ou do acesso, se calhar não de serviço, mas do acesso à água pelas populações, com tantas falhas que nós às vezes temos no abastecimento de água no sistema. Portanto, muita gente que tem a água da rede, depois tem uma fonte de um operador local, ou um poço ou um furo próprio para colmatar os momentos em que não há água da rede. Portanto, isto é um recurso vital. Tanto quando nós nos afastamos das cidades, ainda torna-se vital, ainda mais. Não? Mas temos grandes cidades que dependem de água subterrânea. Temos Quilimane, temos Pemba, temos Tete, Moatize, temos Xaixai, Choco, Inhambane, Machixe. Portanto, se nós olharmos bem, de fato, nós devíamos ter uma atenção muito especial em relação a este recurso,
Ainda bem que este ano não é a primeira vez, mas voltou a ser tema do Dia Mundial da Água, a questão da água subterrânea. Um recurso importante, mas invisível para muitos. A estrutura da apresentação, acho que desta introdução que eu fiz há pouco tempo ficou claro. Vamos falar um pouco do que é a água em Moçambique, a água subterrânea, e como é que nós temos nos servido dela. Mas como não havia de deixar de ser, muitas das discussões que nós fazemos sobre os recursos hídricos acabam não sendo efetivamente sobre os recursos hídricos, acabam sendo sobre muitas vezes o aproveitamento, como é que nós usamos os recursos hídricos e que iniciativas podem ser pensadas. Sim, Pedro? Não sei se alguém está a falar. É alguém que estava com o micro aberto. Peço desculpas. Não sei se me conseguem ouvir. Sim, doutor, conseguimos ouvir. Pode continuar. Tá bem. É que parecemos estar alguém a falar. Bom, esta era a sequência dos temas que nós teremos cá. Bom, em relação a Moçambique, não vou falar das quantidades de água necessárias em si, mas talvez olhar para o outro lado, como é que elas podem ser satisfeitas e os grandes desafios que nós temos como tal. Portanto, a água é necessária, obviamente, para o abastecimento da água urbana. Já dei alguns exemplos de onde é que a água subterrânea intervém. Para a indústria, para a irrigação, para o ambiente. Portanto, essas são necessidades que o país tem como um todo. E as principais fontes são essas bacias internacionais partilhadas com os outros países da região da SADC e depois as bacias nacionais. As bacias nacionais, exceptuando algumas que têm uma dimensão relativamente grande, como o Lúrio, o Messalo, Licungo, muitas outras que nós temos são bacias costeiras de dimensão limitada, portanto, e com muitas dificuldades de serem usadas como fonte que assegure o acesso à água, sem que nós tenhamos feito estudos profundos. E o Plano Nacional de Desenvolvimento de Recursos Hídricos 2017, que a DNGRH promoveu, penso que foi uma boa base para entender-se isso, embora seja sujeito a críticas na forma como abordou a questão da gestão de recursos de bacias costeiras, mas temos lá uma base. Nas bacias costeiras, né, portanto, vamos ver que existe uma grande ligação entre a água subterrânea e a água superficial, e em muitos casos convém que eles sejam tratados como um único recurso. Facto que não se nota em muitas das abordagens que nós temos vindo a assistir na zona costeira. Então, em termos do país em si, nós podemos distinguir dois tipos de sistemas de água subterrânea, marcadamente. Portanto, um sistema que pertence ao chamado complexo cristalino, que ocupa uma boa extensão do país, por aí, 57% quase do país é ocupado por essas manchas do chamado complexo cristalino, e a forma como ele se caracteriza é por a parte do substrato, né, da crosta da terra, ela é muito fraturada e às vezes já há enchimento de depressões por material erodido, portanto que forma as primeiras camadas que nós interceptamos com água, normalmente para o aproveitamento. Em geral, esses aquíferos são de capacidade limitada, porque a água só se encontra nesta parte do regolito, né, em grandes quantidades, e depois nas fraturas que ocorrem na rocha de base. A outra parte do sistema, portanto, que é a bacia sedimentar, chamada bacia sedimentar do sul, o que vai desde a Zambésia até o sul, e temos assim mesmo algumas manchas na zona norte, que é a bacia do Rovuma. Ela é uma zona onde a sequência normalmente é de materiais recentes, as dunas do Quaternário, Tarés, e depois temos alguns aquíferos de base,
que podem ser formados de vários tipos de materiais, desde o calcário, dolomita, entre outros. Portanto, esta é a separação que temos. Existem aspectos que sobrepõem a esses, que têm a ver com a qualidade da água. Por exemplo, na zona sul, no interior, nas províncias de Gaza e Inhambane, nós encontramos extensas áreas com aquíferos que poderiam ter alguma produtividade para o uso, mas cuja água é salobre, né? Portanto, ela em si não é fácil de usar para o consumo humano, por exemplo. Mas encontramos também outras manchas de águas salobres ao longo do Vale do Zambeze e mesmo em alguns locais no norte do país, em Nampula, Niassa, no vazamento cristalino, temos situações em que a água é salobre. A importância da água subterrânea não é só para Moçambique em si, tanto por causa desse contexto das bacias internacionais, variabilidade climática, mas no mundo, fora, no globo, nós olhamos que se nós pegarmos a quantidade total de água que existe, quase 97% ou 97,5% da água é água salobre, que ela não pode ser usada sem uma intervenção na sua melhoria em termos de salinidade. Apenas menos 3% é que é considerada água doce, e dessa água doce quase 70% está em glaciares e calotas polares, quer dizer que não é imediatamente disponível para o uso. Mesmo tendo havido ao longo do tempo várias iniciativas de engenharia, como o arrastamento de blocos de gelo ou de pares de calotes para zonas próximas para derretimento e uso pelo homem, muitas dessas ficaram pela ideia e não foram avançadas. Quer dizer que esta água fica lá e não está disponível para o uso imediato pelo homem. O que resta então é água subterrânea, 30% quase, então já quase 100% é glaciares e água subterrânea. Quer dizer que o que nós vemos com muita frequência, que a água superficial, é uma quantidade muito limitada, né? Portanto, fazendo as contas com mais precisão, é cerca de 1,3% da água que existe e encontramos em rios, em lagos e por aí. E se nós desagregarmos mais esta pequena quantidade, esta lente que está ali, de água doce, vamos ver que voltamos a ter uma grande parte como neve ou gelo, portanto 73%. Depois temos água nos lagos, que é água fixa. O importante disso é que esta água ou não é acessível para uso imediato ou ela está fixa num local. E depois temos a água dos rios, uma pequena quantidade, 0,5%, essa que se move e pode ser interceptada em vários pontos onde o rio se desenvolve. Então, este é o cenário, mas esta água dos rios é que normalmente tem mais interesse para o homem em termos de aproveitamento, ou tem sido sujeita a mais aproveitamento pelo homem. Há um elemento que aqui não se nota, chamado tempo de residência, que é o tempo de reposição de recurso, né? Portanto, ele de fato distorce um pouco esta imagem que aqui é dada, porque a água subterrânea, embora seja em grande quantidade, ela tem uma taxa de renovação muito baixa, comparada com os rios. Quer dizer, a água subterrânea pode ser considerada como quase quantidade fixa, enquanto que a água dos rios ela é renovável várias vezes, tornando-a num recurso importante. Muitas vezes, isso já foi dito pelos outros também, a água subterrânea é pouco compreendida, né? Portanto, a gente vê a água subterrânea nos locais onde ela aparece à superfície, né? Quando há uma interseção topográfica, ela aparece à superfície na forma de nascentes, alimenta rios, mas ela é um recurso que, portanto, está em circulação e tem importância significativa, por exemplo, para a manutenção de ecossistemas. Muitos dos ecossistemas que nós temos no mundo, em especial em Moçambique, várias regiões costeiras com ecossistemas importantes, elas têm uma relação direta com a água subterrânea. Vamos ver, por exemplo, no caso de Gorongosa, o Parque Nacional da Gorongosa
Ele tem um sistema ligado a águas subterrâneas, que é onde a condução de água subterrânea é fundamental para a sua manutenção. Infelizmente, portanto, como eu disse, o nosso foco tem sido em relação à água superficial, mas se nós olharmos para essas nascentes, e muitas vezes alguns autores dizem que a água superficial é água subterrânea visível, né? Porque no nosso caso, se nós temos água durante o tempo seco, é devido à contribuição que a água subterrânea tem. Bom, em termos de desafios que nós começamos a ver em várias áreas de desenvolvimento, não só do abastecimento de água ou recursos hídricos no geral, a população e a forma como ela se organiza desempenha um papel muito importante. Isso conjugado depois com o clima. Eu tenho notado que o nosso foco tem sido a discussão sobre como é que o clima vai mudar, mas isso, se calhar, é uma discussão que é interessante a médio e longo prazo. A curto prazo, eu diria até a curto e médio prazo, a discussão que nós devemos ter é como é que a demografia pressiona ou nos obriga a alterar as nossas abordagens. O mapa do lado esquerdo mostra, na base dos dados do INE 2017, como é que é a tendência da densificação das nossas distritos ou localidades, na verdade, estão aí. Então, mostra que, efetivamente, a nossa grande parte da população está na zona sul, ao longo da costa, no corredor da beira e depois na zona norte, obviamente, que já sabemos pelas boas condições climatéricas, portanto, a concentração da população na Zambésia, Nampula e mais na zona costeira, no caso de Nampula. Na Zambésia, por causa da abundância dos recursos hídricos, no interior também temos uma grande concentração da nossa população. Então, esses eixos todos de desenvolvimento requerem uma outra atenção em termos de abordagens para o recurso. Eu já tinha mostrado um mapa antes, que diz qual é a situação em termos de dimensão de bacias hidrográficas nessas zonas onde a população está a se densificar. E já vemos que aquelas microbacias, na verdade, ou bacias de pequena dimensão que nós temos, poderão muito rapidamente não ter capacidade só em si de responder a esse crescimento das demandas. Bom, não vou falar do clima, porque o clima tem tido muita preferência em várias discussões, mesmo recentemente. O gráfico à direita mostra a tendência da concentração da população em pequenas comunidades ou vilas, portanto, uma certa densificação. Isto tem implicações, tanto do ponto de vista de planeamento. Nós fomos um país que no passado apostou muito nas fontes dispersas, mas já começamos a ver que é preciso, se calhar, também olhar para outro tipo de soluções, que a população começa a ser mais concentrada. À medida que nós temos essas zonas a concentrar a população numa espécie de urbanização, surgem novos desafios. E alguns, quanto à água subterrânea, podem ter a ver com o risco de contaminação das águas subterrâneas pela tendência de acumulação de escoamento à superfície, com a impermeabilização crescente que nós fazemos. Bom, algumas partes do país são áridas, com limitações de disponibilidade de água da chuva, por exemplo, e de escoamento superficial. Entretanto, como eu disse, na zona sul, para além da aridez, que se nota pelo grande vermelho que aparece nesta imagem à direita, a água muitas vezes é salobre, né, que se encontra nos aquíferos mais superficiais. Existem, portanto, algumas oportunidades, portanto, como os exemplos que, através de um programa do Pronasar, mostraram que há aquíferos regionais que podem ser aproveitados, que estão a grandes profundidades. Mas aqui nós temos pouco conhecimento. Eu, tristemente, tenho andado a tentar encontrar dados técnicos sobre esses furos artesianos que foram feitos sem muito sucesso, o que significa que, em termos de conhecimento ou experiência, eventualmente pouco está sendo feito para a sua divulgação, mas também domínio sobre qual a extensão deste aquífero, qual a zona de recarga e que métodos de gestão devem ser adotados para a sua conservação. As grandes cidades, em especial no sul, elas
como eu disse, dependem muito também da água subterrânea. Este mapa mostra um levantamento exaustivo que foi feito. Portanto, grande parte desses dados foram na base de um projeto desenvolvido pela USAID também, que mapeou as fontes e depois os dados complementares que foram obtidos por uma equipa da OEM, que faz um trabalho de pesquisa sobre o risco de salinização do aquífero do Grande Maputo. E nota-se aqui esses pontinhos todos vermelhos, obviamente que não representam o tamanho do furo, mas dão-nos uma perspectiva sobre a dispersão de furos ou fontes de água subterrânea que estão a ser aproveitadas para o consumo humano. Mas isto está a ser feito com muitos desafios, né? Fraca regulação, né, das entidades envolvidas neste processo de gestão do aquífero. Mas há benefícios que temos que reconhecer, por exemplo, o facto de que a essência da água subterrânea nesta zona tem contribuído para mitigar, portanto, as desigualdades sociais que surgem no acesso, devido ao fraco acesso à água. Portanto, a rede de abastecimento de água não chega para todos. O grande problema que há em algumas dessas zonas é que a água é salgada. E nós, na pesquisa que fizemos, vimos, por exemplo, que alguém que vive numa zona, portanto, com problemas de alimentação da rede, da ADEMO, não existe, ou chega com dificuldades à água, chega a pagar cerca de 50 vezes mais o custo da água do que aquele que mora, por exemplo, na São Machilde. Então, esses problemas, né, embora a água subterrânea traga essa oportunidade de resolver ou mitigar os problemas de desigualdades sociais, ainda há um esforço que é preciso ver, tanto implementar para aprofundar os benefícios, né, que se pode ter da essência da água subterrânea na região do Grande Maputo, para além dos grandes riscos de contaminação que eu já falei antes. Bom, a escassez da água normalmente leva a uma maior preferência pela água subterrânea, portanto esse tem sido o grande motivador. As pessoas vão para a água subterrânea não porque sabem que ela existe, mas quando não conseguem apanhar água superficial com facilidade, ou não existe no local, ou o fluxo é muito variável no tempo, e o investimento que é necessário para construir obras hidráulicas, por exemplo, né, portanto, leva as pessoas a fugirem dessa opção. Então, optam pela água subterrânea por ser um investimento de capital mais baixo, fácil de construção e, pronto, não tem as dificuldades das obras hidráulicas que têm um custo mais alto. Algumas falhas que nós notamos, entretanto, na abordagem é que o aproveitamento é feito sem o devido rigor. Portanto, a água não é vista na sua dimensão regional e também não se atendem às questões de vulnerabilidade associadas, por exemplo, que podem vir da salinização ou contaminação devido à ocupação que há de espaço na zona de recarga. Então, muitas vezes, como faz-se uma abordagem se faz um investimento sem uma abordagem técnica muito profunda, o que nós notamos é a água, os grandes sistemas de abastecimento de água, por exemplo, que dependem da água subterrânea, sofrem de um mal, um problema que é um ciclo de investimento, de reinvestimento em construção de furos. Os furos não são devidamente planeados. Quer dizer que a gente faz furos, mas não pensa no furo como obra hidráulica, e o resultado é que estamos sempre a fazer novamente furos. Olhando para a perspectiva de sustentabilidade, normalmente nós olhamos para a sustentabilidade desses três eixos, né? Social, econômico e ecológico, e o sentido disso, por exemplo, é que entre o econômico e o ecológico, quer dizer que tem que ser uma coisa viável, entre o social e o ecológico tem que ser suportável, tanto pelo meio de tecido social, assim como pelo ambiente. Equitativo, já discutimos algumas das aspectos ligados a isso. Então, se nós integrarmos esses três elementos, né, e o sentido que eles têm em termos de como é que nós os avaliamos, então temos a sustentabilidade. Existem desafios, por exemplo, com a questão da eficiência de custos, que nós notamos com a água subterrânea, em termos de otimização de custos, né? E outra coisa que nós notamos como uma fraqueza nas abordagens dos projetos ou programas de abastecimento de água é a questão dos custos de manutenção de capital
e custos de apoio direto e indireto que são necessários para a sustentabilidade dos serviços. Este é um tema muito complexo, pode levar tempo a entender-se, mas nós temos que começar a pensar no tipo de investimento que é baseado no ciclo de vida da nossa tecnologia. Eu lembro de uma discussão muito recente, se calhar não vem ao caso, em que alguém dizia que nós fizemos muitos investimentos, mas em menos de 3, 4 anos, 30% das nossas infraestruturas estão com um funcionamento deficiente ou não funcionam de todo. Né? E a pergunta é porquê? Bom, temos também, do ponto de vista das abordagens de gestão local dos sistemas, mesmo desde os tempos dos furos isolados, esta questão da mudança ou da introdução de sistemas urbanos de gestão financeira que a população não domina, com vários problemas e sem muito sucesso em muitos casos. Num outro caso, obviamente, que há boas lições, mas há muitos desafios em relação à introdução de sistemas de gestão comunitária de fontes dispersas, por exemplo. E os desafios têm a ver, às vezes, com a questão da competência comunitária para o fazer. Há abordagens baseadas em mecânicos locais, portanto, isto resulta de uma tese de mestrado e trabalho profundo de um colega, o Luís Macário, durante o tempo que esteve em Sofala, em que se detectam, por exemplo, vários problemas no meio rural relacionados com a sustentabilidade das tecnologias que nós introduzimos. Foi assim com as bombas manuais, há de ser assim com os painéis solares e várias outras que nós fomos a introduzir. Se nós olharmos para esta questão da reposição das peças subsalentes e da competência da comunidade para a realização das tarefas técnicas que nós queremos que eles façam. Em relação ao mercado de peças subsalentes, muitas vezes notamos que vêm tecnologias novas, muitas delas consideradas como sendo adequadas ao meio local, mas sem o devido acompanhamento em termos de estrutura de fornecimento de peças subsalentes, algumas tentativas de envolvimento de comerciantes locais sem muito sucesso. No geral, notamos que esses sistemas baseados nas experiências da cidade não são muito adequados para algumas das práticas da comunidade, ou aliás, é a única área onde nós introduzimos uma mudança radical na forma de relação entre as comunidades e o dinheiro. Tanto há também questões culturais, alguns sítios que nós encontramos, a questão da variação de preços que levam, por exemplo, quando se promove um certo modo de comercialização num distrito ou localidade, não tem sucesso, as pessoas até preferem viajar para a capital provincial, aproveitando, por exemplo, as viagens que os filhos fazem nos fins de semana quando regressam das aulas, para trazer as peças que levam, por exemplo, algumas dessas iniciativas fracassam. Então, investir na sustentabilidade dos sistemas de abastecimento de água rural baseados na captação de água subterrânea requer também um investimento na questão das peças subsalentes, né? Capacitação humana e também aprender das experiências que passaram. Os modelos atuais, falo isso agora em relação à alteração demográfica que nós vemos. Nós vemos uma tendência de criação de chamados mini-sistemas, microsistemas, pequenos sistemas, que são de fato uma abordagem que parece ser mais apropriada no sentido de atingir mais pessoas com o mesmo investimento, né? Enquanto que as fontes dispersas tinham um alcance menor em termos de beneficiários, hoje em dia o mesmo furo pode ser convertido para um certo sistema de algum nível que sirva a mais pessoas. Os modelos que têm sido propostos já vêm dos anos 2004, 2006, na verdade, quando foi publicado esse manual de envolvimento na gestão de sistemas de abastecimento de água. Predominantemente tem essas duas modalidades, a privada e a pública ou autónoma, em que se envolvem, neste caso, as autarquias e os distritos. O que nós vemos na realidade é o que está no mapa à direita. As cores mostram
as diferentes formas de envolvimento dos atores na gestão de sistemas. Predomina, neste caso, a gestão comunitária, com todas aquelas deficiências que nós já discutimos antes. Portanto, as questões principais são essa: a capacidade e qualidade de quem opera os nossos sistemas, a capacidade dos órgãos de governação de Estado como donos de sistemas para gerir contratos, um tema fundamental, que nós vimos em alguns estudos que fizemos há pouco tempo, também com o ESEIT. A falta de monitoria sistemática, né? Portanto, não nos permite saber o que se passa com o investimento, e isto tem a ver com o ciclo de investimento, portanto, ligado à vida útil da nossa tecnologia. Entre outros, né, qualidade dos contratos que, de fato, apresentam desafios para a sustentabilidade da operação de sistemas de abastecimento de água rural. Se nós olharmos para frente, e eu estou a usar dados já antigos, que se referem a 2010, portanto a situação agora é diferente, nós vemos, usando a segregação que é dada à esquerda, em termos de tamanho das comunidades, que nós vamos ter que lidar com elas, e o que é que isso significa em termos de estratégias de alargamento de serviço. Em termos de grandes cidades, obviamente contamos com poucas, duas, mas depois começam a surgir paulatinamente pequenos aglomerados populacionais em número que já despertam um certo desafio para a promoção do serviço de abastecimento de água. E isso é um critério de planificação muito importante. Eu estou no final... Não sei se há quem não está a ouvir bem. Eu não estou a conseguir ver nenhuma imagem da apresentação. Está a acontecer com os outros também? Eu consigo ver as imagens, não há problema nenhum. Eu também consigo ver. Então, é só sair e voltar a entrar de novo. É só a internet que está a interferir. Desculpa, pode continuar, doutor. Bom, eu já estou no fim também. Parte do que está aqui no slide já vimos antes, quer dizer, como é que nós podemos olhar para o desafio do aumento do acesso à água, olhando para esta questão da disponibilidade de água subterrânea como uma fonte que ela está distribuída no espaço, em comparação com a água superficial que está concentrada em alguns rios, e já sabemos que na região em que nós estamos, por causa do clima, temos uma disponibilidade variada no tempo. Então tem aí soluções que estão sendo ensaiadas pelos vários intervenientes no setor. Bom, eu tinha dito que era difícil nós falarmos da água subterrânea e não falamos das questões que estão relacionadas com o acesso à água. Penso que a razão por que o tema água subterrânea ganhou interesse não é porque as pessoas estão assim a mudar de opinião ou a apaixonar-se novamente pela água subterrânea. Penso que isso é um exercício que vai ser muito difícil de alcançar em pouco tempo. Se eu tivesse essa, não vou dizer ilusão, mas mais ou menos isso, eu não teria voltado para a água superficial, teria permanecido onde a minha carreira profissional começou, porque eu acredito muito que a água subterrânea pode desempenhar um papel fundamental para resolver grandes parte dos problemas sociais, desigualdades sociais, principalmente que nós notamos na nossa comunidade. Portanto, a água subterrânea vai continuar a ser um recurso com um papel preponderante na promoção de um serviço seguro e sustentável de abastecimento de água no país. Eu não acredito muito na captação de água superficial como uma fonte segura para a dimensão do surgimento dos vários aglomerados populacionais que eu mencionei com essa mudança demográfica. Claro que a água subterrânea tem um papel importante também na zona norte, por exemplo, onde nós temos muitas nascentes que podem ser aproveitadas. Eu chamo de nascentes de água subterrânea, por isso é que sempre insisto na água subterrânea. Precisamos de medidas adequadas para a proteção das fontes. Isso é uma coisa que não está sendo feita. Esta tendência da densificação da população também traz riscos para a água subterrânea. Nas zonas costeiras, temos o risco também da intrusão salina, que é um tema que é preciso, talvez,
Moçambique pensar muito rapidamente em como é que isso ultrapassa, medidas de recarga artificial ou de melhoria da recarga para o controle de fenômenos de intrusão salina podem ser um caminho a explorar. É preciso entender que, embora seja um recurso disponível, ele é sensível. Se nós provocarmos a contaminação da água subterrânea, o tempo que leva para a recuperação vai ser de gerações, várias gerações, não estamos a falar de uma, e pode trazer problemas ainda mais graves do acesso à água para as populações. Em relação às grandes cidades, ou mini cidades que surgem e tentam aproveitar a água subterrânea para os sistemas de abastecimento de água, é preciso dizer que esta tendência de olhar como um investimento de capital baixo, às vezes torna-se mais caro ainda, porque muitas vezes não há projetos, né? Faz-se furos sem projetos, e a qualidade técnica dos envolvidos às vezes não ajuda a corrigir os problemas que são encontrados no terreno. Portanto, o furo é uma obra hidráulica e nós devíamos planificá-la como planificaríamos, por exemplo, uma barragem, e não acreditar no milagre. Nós olhamos para a água subterrânea como a água da chuva, né? Portanto, vem de Deus, sim, mas há aspectos que devem ser acautelados para prevenir situações que vemos agora de muito capital gasto a refazer as mesmas obras que podiam ter sido melhor feitas. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção. Penso que vou devolver a palavra ao Pedro. Acho que é ele que está fazendo a moderação para que os outros tenham a oportunidade de contribuir também. Obrigado. Muito obrigado, doutor Juízo. Acho que depois desta pequena apresentação, mas muito abrangente, está aberto o espaço para questões, para discussão, contribuições. Boa tarde e muito obrigado, doutor Juiz, pela apresentação muito rica. A minha questão era em relação ao interior de Gaza, em Inhambane, que temos problema de água salobre. Se, em paralelo ao desenvolvimento que se nota no processo de provisão de água, a tecnologia também está a desenvolver nesse sentido de solucionar esse problema de água salobre que temos no interior de Gaza e Inhambane. Muito obrigado. Acho que podemos pegar mais uma questão para depois o doutor Juiz dizer qualquer coisa. Não sei se eu ouvi a mão da Rita aqui. Sim. Sim, por favor. Sim. Boa tarde. Obrigada, doutor Juiz, muito obrigada pela apresentação. Muito didática. Muito didática, pelos vistos. E capturei bastante. Eu tinha umas duas questões. A primeira questão que eu tenho tem a ver quando falou bem sobre a proteção dos aquíferos, etc. Eu queria, digamos, desculpa a minha ignorância nesse sentido, mas já ouvi várias vezes falar-se que, às vezes, um tipo umas espécies de árvores que se colocam podem ter impacto no aquífero e diminuir a quantidade de água numa determinada região. Portanto, estaria a falar esta questão da proteção dos aquíferos versus massificação da arborização ou reflorestamento, digamos. Que tipo de espécie? Existe um tipo de espécie específica que pode-se aconselhar ou desaconselhar quando queremos falar em proteção dos aquíferos? Essa é uma questão. E a outra questão
Também falou há bocado sobre esta coisa, se nós queremos abrir um furo, é preciso considerar como se estivéssemos a fazer mesmo uma obra. Tudo bem. Existe, sei lá, um mecanismo ou existe uma regulamentação sobre a abertura dos furos, ou qualquer cidadão pode decidir e abrir um furo? Eu acho que perdi um pouco essa parte, não sei se existe uma regulamentação, uma norma que diz que não, se tu queres abrir um furo tens que pedir autorização, ou ainda estás a pensar nisso? Obrigada. Paro por aqui por enquanto. Sim, então, obrigado. Bom, eu tenho ouvido falar muito da questão da dessalinização, não só de ouvir falar, já convivi com essa tecnologia, do ponto de vista técnico. O que eu ia dizer é, temos que olhar para a dessalinização como talvez uma das tecnologias ou técnicas mais avançadas de potabilização da água, né? Quer dizer que se eu tiver que montar assim uma lista de tecnologias, desde a mais simples, a mais fácil de fazer a manutenção ou de operar, e talvez em termos econômicos também, ou financeiros de operação, a desalinização estaria eventualmente na última parte do conjunto de tecnologias de potabilização da água que nós temos. Então, quando eu chego a esse ponto, é que de fato eu já esgotei as várias possibilidades que poderiam existir e decido que vou apostar nesta técnica. Portanto, não ia fazer isso como uma primeira opção, portanto, ia explorar várias outras antes desta. Em relação ao interior de Gaza, em Inhambane, portanto, de fato, o que eu disse aqui, essa é a situação, e durante muito tempo pensou-se que podia ser uma alternativa à promoção de chamadas barragens subterrâneas para a retenção de água em alguns aluviões de rios que ficam secos durante muito tempo, mas que provavelmente por baixo podem ser usados para armazenar água, com a vantagem de que a água fica escondida, neste caso a evaporação é mais baixa, e promovem, neste caso, o acesso à água no tempo seco. Era uma das opções. Mas, muito recentemente, a Dinage, portanto, teve uma experiência, não sei que ano exato foi, se foi há 5, 6, 7 anos, mas muito recentemente, em que conseguiu interceptar um aquífero regional, que nós que trabalhamos nesse setor já ouvimos falar desde que, pelo menos desde que eu entrei para o setor de águas na primeira metade dos anos 90, que fala-se que é provável que exista essa aquífero regional, e isso não é por acaso, é porque já houveram, tanto na zona da bacia do Limpopo, perfurações para pesquisa de petróleo, e nessas perfurações acredita-se tenha-se interceptado um tal sistema. Infelizmente não há muitos dados sobre ele. O que eu esperava é que agora que houve essa experiência da Dinage, esses dados técnicos fossem disponibilizados, por exemplo, à universidade ou outras pessoas interessadas em analisar esses temas, contribuírem com discussões e propostas de como é que se pode, primeiro, proteger, otimizar o seu aproveitamento e, eventualmente, resolver alguns problemas em algumas zonas, não vai ser em todo lado, mas podia ser possível, talvez, em algumas zonas, recorrer a isso como uma fonte para resolver problemas de acesso à água doce. Mas pode-se fazer dessalinização, não digo que não, só queria chamar a atenção que esta é uma tecnologia que, se nós já dissemos os grandes desafios que as comunidades têm para gerir bombas manuais, sistemas solares e por aí em diante, se nós trouxermos a dessalinização, mesmo a questão do acesso às membranas ou para a reposição, sem o devido mercado constituído e a capacidade técnica, isso pode ser uma limitação. Depois houveram duas perguntas da Rita, muito obrigado pela intervenção e pelas palavras calorosas. Falou da questão das árvores. Portanto, as árvores têm um papel, sim, importante na promoção, por exemplo, da recarga.
né? Portanto, os engenheiros florestais sempre vão dizer que, como é que eles falam? Mas eles têm uma maneira própria de dizer isso, que as árvores são a fonte da água, né? Portanto, água subterrânea, em geral. Depois, quando nós queremos proteger as nascentes e promover a infiltração da água, eles sempre recorrem a esta questão das florestas, o papel das florestas na manutenção da recarga. É óbvio que por causa da forma como as espécies, algumas espécies obviamente têm um nível de evapotranspiração mais alto que as outras, e têm sido usadas, na verdade, como uma forma de drenar. Sabemos há muito tempo os pântanos, por exemplo, o eucalipto era usado como uma das medidas para a drenagem dos pântanos e por aí em diante. Então, existem algumas árvores que, pela sua nível de evapotranspiração, são consideradas como sendo promotoras da redução da quantidade de água no subsolo. Mas não tenho conhecimento de nenhum catálogo que diga quais são as árvores adequadas para promover, por exemplo, a recarga. Muitas vezes isso faz olhando para espécies nativas locais. E esta é a base, normalmente é não promover espécies exóticas quando se tentam fazer intervenções ambientais. Em relação aos furos, sim, existe desde 2012, penso que um decreto do Conselho de Ministros que regulamenta a questão da abertura de furos, o licenciamento, como é que ele deve ser feito e o papel das áreas nesse processo. Portanto, é um regulamento do governo, né, do Estado, neste caso, que regula a abertura de furos. A minha discussão sobre isto tem a ver também, muitas vezes ouvimos falar agora, por causa da densificação da população, por exemplo, muitas entidades querem converter os furos que foram feitos para serem equipados com bomba manual para serem equipados com bombas elétricas, né? Bombas submersíveis. E com resultados algumas vezes não muito bons, porque o furo foi feito de uma maneira em que ele funciona muito mal, portanto, não é adequado para esta conversão. Mas também temos problemas com furos feitos para sistemas grandes de abastecimento de água, que ao fim de 2, 3 anos deixam de funcionar ou causam muitos problemas operacionais às bombas. Como se diz na gíria, as bombas queimam com frequência, entre outros problemas de colmatação, por aí. Tem a ver com o fato do furo não ter sido feito seguindo qualquer projeto. Portanto, foi feita uma perfuração e esta questão é fundamental para o aproveitamento da água subterrânea. Obrigado. Obrigado, doutor. Acho que temos. Não sei se tem alguma questão de insistência, senhor Eduardo. Caso não, temos o senhor. Acho que é o senhor João Ferreira, né? João Fernando. Sim, boa tarde. Muito obrigado pela apresentação. A minha questão é, em geral, aquilo que é a estratégia de longo prazo da DINAS e do Ministério de Infraestruturas de Água. Eu queria perceber, no âmbito das mudanças climáticas, temos notado que algumas iniciativas financiadas por alguns parceiros nas zonas semiáridas, a área da Gaza, principalmente em Inhambane, sobre a captação da água da chuva, surtiram alguns impactos positivos, principalmente quando são meses de seca, pelo menos a resistência portanto, a provisão da água que foi armazenada em forma de cisternas, pequenas lagoas, usando tanto valores não muito altos, fazer uma infraestrutura de captação de muita água, que quando chove nessa zona é muita água que não é aproveitada. Esse parece ser o problema do país. Eu não sei qual é a perspectiva, porque tem sido um problema recorrente, a visão do país de pelo menos 30% dessa muita água que até faz estragos, que possa ser captada e ser usada no tempo
seco no âmbito das mudanças climáticas para, pelo menos, aguentar as comunidades durante a época seca? Qual é a visão, quais são as discussões que tem tido nos corredores para concretizar isso? Porque tem sido um problema recorrente da falta do aproveitamento de água. Desculpe, eu não sei se é uma questão dirigida a mim ou a Dinas, portanto, porque falava das experiências de captação de água das chuvas que tiveram sucesso, mas depois a segunda parte da questão não percebi bem sobre as lagoas e zonas de acumulação de água. Não sei se é uma pergunta para mim, sou o Fernando, talvez poderia orientar melhor a pergunta para eu poder perceber, porque eu não percebi bem. Peço desculpas. Dizia qual é a estratégia do governo, não sei se é de Dinágio, porque tem sido um problema recorrente. Qual é a estratégia no futuro próximo de como é que pode se gerir essa muita água que temos em tempo de chuvas, que depois não é tanto não é captada, seja em termos de cisternas ou pequenas lagoas. O que é que o Ministério, o governo está pensando em fazer? Sim, já percebi. Então, acho que está claro. Embora eu tenha opiniões, não posso representar o Ministério, não posso dizer qual é a estratégia, não sei se está alguém da DINAS, ou do Ministério, da NGRH. Eu não posso falar qual é a estratégia do governo. Conheço as estratégias publicadas. Essas conheço, a estratégia de 2008, né? A Estratégia Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, que acho que ainda continua em vigor. É essa que eu conheço, que é a promoção de armazenamento de água, construindo barragens, a captação de água da chuva, principalmente nos edifícios públicos. Essas ideias eu conheço, mas se estão a desenhar novas estratégias... Pedro, não sei se está alguém da DINAS para responder. Não, mas eu vejo uma mão do engenheiro Alvarinho. Se calhar queria dar algum subsídio sobre esse aspecto. Bem, obrigado. Engenheiro Alvarinho, por favor. Quer dizer, eu quero falar de uma coisa e o Pedro está a mandar falar de outra. Como a sua mão levantou, justamente naquela altura em que estava a se discutir essa questão, pensei que era subsídio, mas de qualquer modo, somos todos ouvidos. Não, eu acho que estamos aqui num tema das águas subterrâneas. Acho que as outras coisas podemos discutir noutras ocasiões. O que eu muito gostaria de ouvir do Dr. Juízo, temos sempre o prazer de estarmos nestas discussões, seja em Maputo ou na cidade da Praia, ou outra parte do mundo. Mas eu, quando o professor Diniz Juízo falou do aquífero profundo, gás em Inhambane, isto me leva a pensar com tristeza como é que passaram 30 anos e não fizemos nada para investigar este assunto. Nos anos 90, falava-se muito na DNA, da formação do CAP. Eu gostava de saber se esta formação... Isto é uma pergunta colateral, mas o assunto mais importante é que nós não sabemos qual é a água subterrânea que temos. Podemos ter aluvião no rio, podemos ter esses de recarga direta da chuva, mas nós temos alguns aquíferos profundos, provavelmente recargados fora das nossas fronteiras. Por isso, pois aqui o problema também dos rios internacionais, neste caso não são rios, dos recursos hídricos internacionais, e também eu percebia na altura, eu não sou especialista de águas subterrâneas, que os contornos das bacias dos grandes aquíferos nem sempre coincidiam com as bacias de águas superficiais que estamos habituados a ver nos documentos. Por isso eu gostava de ouvir o professor Diniz Juízo a falar um pouco sobre isto. Obrigado.
Muito obrigado, engenheiro. Eu não sei se antes do doutor Juízo abordar essa questão do engenheiro Alvarinho, não podíamos ouvir alguém, não sei se está aqui alguém da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, por favor, sobre aquela questão anterior relativa à questão do aproveitamento da água das chuvas. Sim, por acaso tinha aqui nas minhas notas, e peço desculpas que isso me escapou na altura que eu apresentei o mapa geral dos recursos hídricos de que Moçambique depende. De fato, existem algumas manchas, alguns sistemas aquíferos que são de dimensão regional. Portanto, sabemos isso no Limpopo, sabemos isso no Zambeze, tanto à volta do Xir também, com Malau, sabemos isso um pouco mais a norte, com a Tanzânia, embora seja com menos precisão. Mas existem sim, e no sul, existe também no sul, aqui na nossa região da bacia de Maputo. Mas, como disse o doutor Alvarinho, nós estudamos pouco, infelizmente, né? Portanto, investimos muito pouco no conhecimento. E mesmo o conhecimento que havia está-se a degradar porque deixa de existir base de dados, por exemplo. Quer dizer, se nós compararmos o que havia em termos de informação ou dados, quando se fez a Carta Hidrogeológica de 1987, nós hoje devíamos estar a criar cartas muito mais detalhadas de vários locais. Não estou a dizer para o país todo, mas em vários locais nós devíamos ter uma carta detalhada. Em 2003, 2004, houve um ensaio desses para se criar a carta hidrogeológica de Inhambane à escala de 1 por meio milhão. E nessa altura foram despoletados vários problemas que, se calhar, com o tempo só pioraram, não houve melhorias em termos de compilação, arquivo e tratamento de dados das nossas intervenções. Acabei de falar deste aquífero aqui de gás. Quer dizer, se uma entidade como a DINA está envolvida num projeto que despoleta um aquífero com essas características, artesiano, até custo zero de aproveitamento para as comunidades, e depois ficamos quase que quietos, entre aspas. Eu pessoalmente abordei alguns colegas no sentido de nos permitirem, como universidade, ter acesso a esses dados para uso na pesquisa e contribuir com algumas ideias que existam sobre este sistema. Mas não tive sucesso. Não sei se alguém no país, a nível nacional, tem esses dados, como é que estão guardados. Eu sei que estão guardados, acho que deviam estar a ser usados em vez de ser guardados. Mas acontece mesmo em relação à água subterrânea no geral, para todo o país, né? Os dados dos furos, num momento qualquer, começou-se a deixar os dados ficarem com os empreiteiros. Depois, os únicos dados decentes que nós tínhamos estavam com o empreiteiro que foi privatizado, que é a Geomoc. Depois havia uns dados que estavam na base de dados do setor de hidrologia na antiga DNA, que foi desmantelado. Acho que nem sei se hoje a própria DNA tem ainda pelo menos o que existia de base de dados daquela época. Há poucos anos houve um concurso que era uma iniciativa para criar um novo sistema de informação sobre água. Não sei em que pé já andou. Eu tinha muita expectativa de que pelo menos ia se recuperar parte da informação que havia até os anos 90, 92, porque a informação que estava com os empreiteiros, alguns deles já desapareceram porque eram empreiteiros dos outros países, já fecharam as portas. Os outros, como o caso da Geomoc, há uns anos atrás, tristemente fiquei a saber que pegaram em tudo que era informação, por um tempo ficou relento, depois foi queimado. Portanto, esta é uma situação que é real e que precisa de uma ação urgente para se corrigir isso, mesmo que seja para dizer, ok, cometemos erros, vamos começar a colher esses dados, dado a dado, como novos dados, e daqui a 10 anos voltamos a sentar para ver o que é que nós sabemos sobre a nossa água subterrânea.
mesmo que não seja para sabermos o que temos sobre a água subterrânea, mas para saber qual é o uso que existe, para onde é que estão localizados os nossos furos, qual é a profundidade dos furos, qual é o nível da água. Esses dados, pelo menos esses, quer dizer, já começamos a lidar com pelo menos, porque o ideal, esse já perdemos há bastante tempo. Eu não sei se vamos a tempo de retomar onde é que estávamos, e tristemente estamos nessa situação. E dados são uma base fundamental do planeamento. Sem dados, qualquer planeamento é sujeito a riscos, erros e não levar ao objetivo. Obrigado. Obrigado, doutor. Penso que tem uma contribuição, uma questão do senhor Francisco Sumbani. Por favor. Obrigado, colegas. Obrigado, doutor Juiz. Para mim não é mais uma contribuição, é uma questão de curiosidade. O doutor Juízo falou sobre a questão ligada à intrusão salina e à recarga dos aquíferos. E gostaria de ouvir um pouco mais, não sei se temos experiência ou não em Moçambique, como é que nós podemos fazer para poder recarregar os aquíferos. Digo isso porque eu estou a trabalhar na Zona Norte, e na Zona Norte penso que perdemos. Sim, já está. Desculpa. Agora sim, estou de volta. Estava a dizer, eu fiquei curioso quando o doutor Juízo falou sobre a recarga dos aquíferos, principalmente nas zonas costeiras, porque falou também da questão da intrusão salina. Eu estou a trabalhar na Zona Norte e temos alguns distritos onde o problema de intrusão salina é acentuado. Gostaria de ouvir um pouco da experiência do doutor Juízo, se existe em Moçambique ou não. Como é que nós podemos fazer para esta recarga dos aquíferos? E tendo em conta que, por exemplo, na Zona Norte de Moçambique, nesta altura do ano em que há muita chuva, perdemos grande quantidade de água que vai para o mar. Então, gostaria de ouvir um pouco sobre esse aspecto. Temos mais questões, temos mãos levantadas. E agora temos das pessoas que estão a implementar projetos mesmo no terreno. E Dalina, por favor. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada, doutor Juízo, pela apresentação. Eu tenho mais ou menos uma provocação, não é? Nós temos vindo a implementar projetos, anualmente vemos o número de furos que está a ser feito, exploração de água subterrânea, no dia a dia vemos pessoas, indivíduos, a cada um a fazer o seu furo, 1 a 10, 5 metros um do outro, nas suas quintas, não é? E, por outro lado, olhando para aquilo que é a falta de dados consolidados, de uma monitoria constante, queria desafiar aqui o doutor Juízo, né, sobre que futuro é que se espera para nós como Moçambique, não é? Estou também na mesma situação como o World Vision em Nampula, implementar projetos em que não temos informação, vamos para o terreno, chegamos lá, ok, furo negativo, não é? Tudo acontece lá no terreno, furo negativo, falta de informação. Então, que futuro é que se espera para nós como país nesta questão de uso sustentável da água subterrânea? Muito obrigada. Muito obrigado. Doutor Juízo, a vez de admitir mais uma questão para fecharmos essa ronda, se calhar é a última ronda, porque já estamos a ficar sem tempo. Senhor Jaten, please. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, professor Juízes. É um prazer estar aqui com os colegas todos. É mais uma contribuição nos pontos que o professor tocou, que em relação à base de dados. De facto, é um ponto que eu trabalho muito com água subterrânea, como empreiteiro também, como consultor, e é um aspecto que está a ficar preocupante. Tenho deparado e tentando conversar com os colegas do setor, a nível institucional do governo, vê-se que as instituições do setor da água trabalham em divergentes. Ora, vejamos, temos visto a questão da ARASUL. A ARASUL tem feito agora uma atualização de base de dados, mas não há nenhuma coordenação, por exemplo, com a DINAS, que dispõe do base de dados da SINAS, por exemplo.
toda a informação que é implementada em termos de furos a nível das direções provinciais são lançadas numa base de dados controladas pela DNAS, mas a área sul não tem a mesma base de dados, ou seja, está a criar a sua base de dados. Isso é uma preocupação também que acho que o governo tem que olhar. Há necessidade, sim, também dessas instituições que trabalham com as bases de dados serem mais proativas em trabalhar também com as associações de perfuração, por exemplo, ou mesmo dar acesso aos empreiteiros que queiram fornecer as bases de dados para atualização do sistema nacional. Eu, por exemplo, tenho informações, por exemplo, poderia facultar, mas não tenho nenhum acesso, nenhum mecanismo para o fazer. É nesse sentido só. Obrigado. Desculpa, mais um ponto. Em relação à proteção das áreas de campos de furos, tem sido agora discutido muito aspecto de captação de água subterrânea. Quando é identificado um campo de furo, por consultores nossos, há pouca preocupação a nível do governo em proteger essas áreas de furos. Então, são pontos só que queria trazer aqui, não para debate, mas quanto contribuição. Obrigado. Muito obrigado pela sua contribuição. Doutor Juízo, acho que esse tema está a atrair muita atenção. Se calhar abordar essas 3 questões que recebeu agora, para depois atendermos o último grupo, que é Dr. Belis e Evans. Doutor Juízo, por favor. Obrigado, Pedro. Se concordar, eu acho que, se calhar, mais do que eu responder, até posso ter algumas ideias sobre o que as pessoas perguntaram. Podíamos aproveitar para as pessoas falarem, que nunca se fala de água subterrânea, na verdade, né? Se calhar, em vez de eu ficar aqui a polarizar este webinar ou reunião, na verdade, podíamos deixar as pessoas falarem. E se houver um outro ponto, eu posso, talvez em 2, 3 minutos no fim, dar umas pistas. Não sei, é uma sugestão. Tá bem. Então, doutor Belis, por favor. Boa tarde, sim, boa tarde. Queria saudar aí o doutor Juízo e também saudar a todos os colegas do setor de água. Presentemente trabalho a partir do Malawi. Uma das experiências que eu tenho verificado aqui é a relação à gestão de sistemas de abastecimento de água. Eu vi a lista que o doutor Juízo apresentou, mas aqui, curiosamente, a gestão é mais comunitária do que uma gestão privada. Feliz ou infelizmente, muitos dos sistemas estão ainda a funcionar como deve ser. Mas uma das questões que eu queria comentar era em relação à questão da recarga dos aquíferos. Talvez com mais detalhes é possível que o doutor Juiz tenha conhecimento de um projeto que houve em Amatanda, que era a recarga do aquífero. Não tenho assim muitos detalhes, mas eu sei que houve uma experiência que foi feita em Amatanda para a questão da recarga dos aquíferos. Relativamente à gestão de dados, sim, eu penso que é um desafio muito grande para o nosso setor. As ONGs constroem muitos furos, como esteve a falar a doutora Idalina, mas na realidade, como é que circula essa mesma informação é complicado. Okay? Qualquer que seja a instituição que faz furos, muitas das vezes acaba ficando com essa informação e não sabemos muito bem com quem partilhar essa mesma informação. Mas em relação à questão dos furos, como se disse há pouco tempo, fiquei muito surpreendido há poucos dias, acho que há um mês, 2 meses, recebi uma fatura da ARA, em Nampula, pela construção de furos que eu tenho na minha quinta. Há cobranças, não há explicação de como é que isso funciona, por que está-se a cobrar. Provavelmente, antes de entrar no sistema de cobrança daquilo que é pelo uso, seria mais ou menos uma espécie de doate, praticamente, da água subterrânea que está sendo usada. Foi o que eu entendi, mais ou menos, apesar de não ter assim muitos detalhes. Mas eu penso que antes de entrarmos para essa questão de cobrança, se é que foi feito, não tenho conhecimento, mas seria muito bom que, em princípio, se regularizasse a questão do próprio banco de dados, para depois vermos o que é que nós temos que realmente cobrar e nós, praticamente, os seus próprios furos. Já é um esforço duplicado, porque ou o FIPAG não tem capacidade de dar água, mas quando a pessoa faz o esforço para ter a água,
e ainda mais é cobrado, porque é um direito do Estado, mas há que ter muita explicação, haver muita explicação sobre porquê e como é que esse pagamento deve ser feito. Esta era mais ou menos a contribuição que eu queria dar. Uma também tem um pouco a ver com a questão que a senhora Tita apresentou sobre o tipo de árvores. Sei que a questão de bananeiras ajuda um pouco a questão da retenção de água. E também a questão dos eucaliptos que não são recomendáveis. Muitas vezes só dizemos que quem planta árvores é redor das fontes. É muito bom que expliquemos qual é o tipo de árvores que devem ser plantadas em redor das fontes. Dito isso, gostaria de agradecer por essa oportunidade de poder participar nesse debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Evans. Depois, Sr. Evans, acho que vou ler uma série de questões que foram apresentadas no chat. Vão me desculpar mesmo que não tinha visto. Sr. Evans, por favor. Boa tarde e muito obrigado a todos. Um abraço especial ao professor Juízo. Vou tentar resumir a minha questão, que eu podia ficar aqui a devagar, mas vou ser direto ao assunto. Em relação à questão da recarga dos aquíferos, falou-se aqui muito da questão dos eventos relacionados com as alterações climáticas. Podemos estar a falar muito de cheias, mas para o caso dos aquíferos, acho que a situação mais preocupante é a questão quando é o evento da seca, que devido às alterações climáticas, elas são cada vez mais frequentes e mais severas. E também é preciso olhar uma questão não menos importante, que é o desenvolvimento das comunidades, e especialmente da cidade de Maputo. Isto é para introduzir qual é o posicionamento científico ou de nós, os técnicos do setor de águas, em relação à aprovação, construção das novas fábricas de cervejas, sabendo que elas foram construídas numa zona de um aquífero que seria uma potencial fonte alternativa para o abastecimento de água da cidade de Maputo. Obrigado. Muito obrigado. Acho que o Dr. Juiz vai fazer um comentário final, porque também é uma questão relacionada aqui, em que se fala, que se pergunta qual seria o impacto, por exemplo, nos aquíferos, quando há extração de minerais, qualquer coisa desse gênero, como é que seria o impacto nos campos aquíferos. Alguém questionou se havemos de partilhar essa apresentação. A resposta é sim, vamos partilhar. A exposição de mitigação pode adotar. Há uma questão assim também dos aquíferos. Que impactos ambientais se podem esperar durante a exploração de um aquífero e que meios de mitigação se podem adotar para evitá-los? Há uma questão sobre a proliferação de furos, sobretudo dos operadores privados, mas penso que iria referir-se aos fornecedores privados de água, a nível da cidade de Maputo. Até que ponto isto afeta as reservas do aquífero? Então, são muitas questões relacionadas com a necessidade de proteger os aquíferos. A questão da dessalinização acho que já foi apresentada. Há uma aqui. Boa tarde. Tem estudo que mostra quais são os principais desafios que nos trazem ter 30% de furos funcionais? Acho que o Dr. Juízo pode fazer um sumário dessa série de questões. Já tinha saído, meu Deus, acho que não vi algumas questões. Não sei se conseguiu acompanhar as questões do chat do Dr. Juízo. Peço desculpa, eu tinha perdido a ligação, mas já voltei. Eu ouvi só a parte, não sei se era a parte final do Evans Mambo, quando falava da questão da recarga, penso, né? Mas penso, sim. Sim, eu vou fazer no sentido contrário, que é, há uma série de questões, mas que eu podia agrupar e fazer um comentário geral. Uma das questões é, tem um estudo que mostra quais são os principais desafios que nos trazem ter 30% de furos funcionais? Esta é uma questão. A outra questão é, gostaria de saber se existe algum impacto negativo que possa se refletir nos aquíferos
que possa alterar a qualidade da água subterrânea quando há extração de recursos minerais. Está relacionado com a qualidade da água, com a contaminação da água subterrânea. Depois, outra era do tratamento, acho que essa já foi abordada, tratamento na questão de salinização da água salobre. Depois, qual seria o impacto? Tem havido alguma, por causa da proliferação dos fornecedores privados de água na cidade de Maputo? Qual é o impacto que isso teria na reserva da água? Há uma pergunta geral que quais são os impactos ambientais que se pode esperar durante a exploração de um aquífero e que meios podem se adotar para evitar esses impactos? Acho que é mais ou menos estas questões que estavam no chat. Sim, muito obrigado. Penso que são todos temas que podem trazer novas apresentações e longos debates, mas assim em pouco tempo, se calhar posso dizer, tentando tocar as questões que foram levantadas, né? A questão da recarga, sim, existem técnicas hoje em dia que são estudadas para promoção da recarga, né? Desde a criação de pequenas captações de água para induzir a infiltração da água. Obviamente tem que se ver algumas questões ligadas à possibilidade de formação de uma capa de impermeabilização devido a matéria orgânica ou material fino suspenso no escoamento, mas há formas de melhorar isso ou de evitar isso. Captação de água das chuvas em certas zonas e depois canalização para locais de infiltração através de poços e outras técnicas. Existem várias iniciativas. O Belos falou de um trabalho que a Unicef esteve a fazer há uns anos atrás para tentar diluir a água subterrânea, né, que apresentava-se com níveis relativamente altos de salinidade na base da recarga, induzir uma recarga adicional, neste caso ao sistema em Matanda, tanto um bocado na linha de que eu falei há pouco tempo. Portanto, essa experiência foi feita numa escala pequena, mas não foi depois colocada numa escala maior, que a quantidade de água que se consegue captar e infiltrar às vezes não é muito alta. Esta questão de cada um faz o seu furo, como bem entende. Bom, existe um regulamento, esse regulamento da exploração das águas subterrâneas, que foi aprovado em 2012, que todos devíamos já conhecê-lo, mas se calhar falta divulgação da parte das autoridades competentes, em que dá-se poder às áreas para fazer este licenciamento, depois a cobrança, obviamente, das taxas associadas às várias coisas. Então, é um regulamento complexo, relativamente complexo, porque ele vai desde a altura do planeamento até o comissionamento da obra. Então, todas essas etapas carecem da intervenção da área respectiva dessa região. Há uma série de modelos que depois têm que ser usados para as várias etapas, desde a fase da pesquisa até a fase da abertura de furo e depois o comissionamento para a exploração. A questão da base de dados, acho que partilhamos o mesmo sentimento. O problema é que quem põe o guiso ou gato aqui, é preciso alguém liderar este processo. Mas quanto mais tempo passa, mais vai piorando a situação. Esta questão de nós não termos uma coordenação na exploração das águas subterrâneas, na teoria de pensamento diz a tragédia dos comuns, né? Onde cada um só se interessa pelo seu, faz o seu furo, tira a água que é dele, não se interessa por mais do resto do sistema, e no fim cada um faz isso e todos nós acabamos prejudicados, porque não sabemos até que ponto é que o sistema que estamos a partilhar ele tem capacidade para satisfazer as ambições individuais de cada um. Em relação às avarias, algumas das razões ou
foram discutidas aqui, mas existem outros estudos que foram desenvolvidos que mostram quais são as principais razões para termos problemas de sustentabilidade das fontes. Acho que hoje não teríamos tempo suficiente para aprofundar, mas, quer dizer, é um problema, sim, porque há um investimento que foi feito, por um lado, que não está a ser aproveitado, segundo, há uma população que não está a ser servida, né? Portanto, isto é um problema que devia ser resolvido. Se existem impactos da exploração mineira sobre a água subterrânea, existem vários, de fato. Desde a redução dos níveis da água, em alguns casos, quando faz-se exploração em mina aberta, até a questão da acidificação dos aquíferos, né? Este é um tema que, junto com outros colegas, estivemos a analisar, por exemplo, para as zonas de mineração de carvão em Tete, mas não só de águas subterrâneas, mas também das águas superficiais. E há outras relacionadas, por exemplo, com o garimpo de ouro e essas. Há vários problemas que a mineração traz para os recursos hídricos, não só subterrâneos, mas todos em geral. Alguém falou da questão da salmoura, né, que é produzida durante a produção da água. É verdade, isto é uma questão que tem que ser vista. Quando se promove a dessalinização da água, depois tem que se tratar das salmouras, né? Que é o concentrado que depois resulta do processo da potabilização da água. Há várias propostas de aproveitamento disso, né? Portanto, podem ser vistas o fabrico de pequenos briquetes, entre outras soluções, mas é necessário cuidar para não depois promover a degradação da qualidade da água subterrânea nos locais de deposição. Penso que são esses os níveis. Falou-se de Maputo. Já respondemos a esta questão. Quanto mais furos houver, mais riscos de intrusão salina vão estar lá, se não houverem cuidados em relação à limitação dos níveis de exploração. Muito obrigado, Pedro. Penso que foram esses os temas principais que careciam de alguma reação da minha parte. Muito obrigado, doutor Juízo. Acho que esse é um tema que é difícil de esgotar. Há muitas questões, houve muitas questões e, se calhar, numa outra ocasião, tem que se voltar a discutir alguns aspectos específicos relativos a esse tema. E haver de devolver a palavra ao ESC agora. Clara, não sei se ainda está aqui hoje, se nos diz, não sei. Clara? Estou sim. Bom, como nós já sabíamos, a conversa com o doutor Diniz não ia ser suficiente no tempo que tínhamos. É sempre bom ouvi-lo, é sempre bom também colocarmos as questões que vamos colocando. Não vou alongar mais, é dizer obrigado a todos que acederam a este momento. E pronto, que tenhamos uma boa semana de comemoração do Dia Mundial da Água, que tenhamos boas ideias para intervir, em particular na questão das águas subterrâneas, que ficou aqui muito claro que precisamos de fazer muito mais. E, por fim, desejar uma boa semana, um feliz Dia Mundial da Água. Sabemos que amanhã temos as celebrações centrais na DENAS e, se não me engano, em Gaza, não sei se percebi bem. E pronto, vamos também acompanhar e estar presentes. Muito obrigada a todos.